A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo permaneça como seu amigo. Que você continue agradando o Espírito Santo. Que você continue alegrando o Espírito Santo, desejando, buscando, querendo a palavra de Deus e por ela crescendo e solidificando a sua salvação. Nós voltamos aqui a meditar na palavra do Senhor, como fazemos sempre, buscando estudar, a vontade de Deus para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje é: Não baseie seu ministério no que as pessoas querem ouvir. Também está num texto dos evangelhos, e eu quero tomar como ponto de partida, como alicerce, como base para a nossa meditação neste dia, segundo a Bíblia Nova Almeida Atualizada, o capítulo 19 do livro ou do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 22. O texto diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como você ama, ou como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Como título desta mensagem, ou desse estudo breve que nós vamos fazer, é: Não baseie seu ministério no que as pessoas querem ouvir. Tem muita gente por aí, deixando de lado a sinceridade para agradar aqueles que o buscam, como se eles fossem os donos da verdade. Baseado nisso, o Espírito Santo certamente há de repreender o que assim o faz, se é que ele ainda consegue, se é que ele ainda consiga ouvir a voz do Espírito, não é? Você, no entanto, eu e você, no entanto, devemos desejar cada vez mais a sinceridade para que nós possamos, ou exercer cada vez mais a sinceridade para que nós possamos agir segundo a vontade do Espírito Santo, segundo os propósitos de Deus. Amém? A carta escrita aos Romanos, no seu capítulo 12, versículos 4 e 5, diz: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Considerando essas afirmações do apóstolo Paulo, entendemos que somos membros de um corpo e, assim sendo, cada um de nós tem uma função, e essa função, ainda que não seja direta, tem o papel de fazer mover o corpo como algo vivo e de ajudar no processo de anunciar a Cristo. Quer dizer, cada um de nós tem um ministério. E, consequentemente, pesa sobre cada um a responsabilidade de anunciar a Jesus com sinceridade, sem fugir à verdade. Amém? Sem dourar a frase, não é? Seria uma expressão muito utilizada, corriqueira no nosso meio, nos tempos atuais. A função da igreja é anunciar a Cristo, e isso tem que ser feito de maneira que a palavra seja o centro. Então, esse corpo deve se mover na comunhão do Espírito Santo. A ordem dada a Josué, no capítulo 1, versículo 7, segundo a Nova Almeida Atualizada, diz: Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Amém? Reproduzir em ações e palavras o verbo de Deus sempre foi uma grande responsabilidade para o homem. Essa palavra nos foi dada em confiança para que vivêssemos segundo ela e a reproduzíssemos para os demais. Em Jeremias 31, o Senhor diz:
no hebraico, Natat et Torati Pekerbam, ou dei a minha Torá no meio deles, ou entre eles, não é? Veal Liban Etva, ou Ertavna, e escreverei no seu coração, Veati Lahem Elohim, e serei para eles Deus. Vermaiu li leam, e eles serão para mim como povo. Aqui o Senhor estava falando da nova aliança, iniciada com a cessão da lei no Sinai. Quando temos a lei de Deus dentro de nós, temos Elohim, temos a triuna pessoa de Deus em todas as suas dimensões e profundidades, porque temos o Espírito Santo do Senhor nos guiando na vontade de Deus, pela sua voz, seus mandamentos, preceitos, estatutos e leis, tendo sido salvos pela graça. Medite em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, no momento que você estiver disponível. Compreendido isto, temos que entender que se nos preocuparmos com o que as pessoas queiram ouvir, mais do que com o que Deus quer que nós falemos, então estaremos sendo um fracasso como agentes do reino. Jesus foi claro com aquele homem. Observe os mandamentos. Quando aquele homem respondeu que os cumpria desde sua mocidade, né, a palavra diz que Jesus o amou, pois tomando por isso, em outra tradução, não nessa da Nova Almeida que nós lemos, né, pois tomando por esta confissão, né, haveria que se julgar que a palavra estivesse onde Deus gostaria que ela estivesse, dentro do coração daquele moço, embora Jesus bem soubesse que ela não estava, pois para deixá-lo, né, responder a ele mesmo, o Senhor lhe dá o mandamento que ele mesmo chamou de novo. Se você quer ser perfeito, é o que está escrito aqui nessa tradução, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Amar o próximo como Jesus nos amou é renunciar. Ninguém seria capaz de amar no nível de Jesus sem renunciar. É preciso haver comprometimento. E a palavra diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ele renunciou ao seu poder e nasceu na forma de um homem carnal, sob a lei, embora sendo ele a própria lei. Humilhou-se a si mesmo, sim, humilhou-se a si mesmo porque passou a viver passível dos mesmos ataques que um ser humano normal. Mas a palavra diz que ele não conheceu o pecado e andou em toda a lei. Como pecar era justamente quebrar a lei, sabe-se por aí que Jesus a cumpriu. Cumpriu a lei porque nasceu judeu, cumpriu a lei andando nela, complementando-a, mudando-a, porque o seu sacerdócio era de uma outra ordem. A ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. A ordem sacerdotal celestial, a ordem da qual fazia parte os filhos de Deus, do Gênesis 6. Amém? Aquele jovem, no entanto, não estava disposto a renunciar. E quando nós estamos dizendo, quando iniciamos uma corrida com Cristo, quando iniciamos uma carreira cristã, uma carreira na fé, nós devemos fazer assim como Paulo nos aconselha ali em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24, ali para frente, até o 27, último versículo desse capítulo, nos instruindo na disciplina, como nós já ministramos aqui. E aquele jovem não estava tão disposto a fazer isso, ou encontrou muita dificuldade em fazê-lo. Amém? Nós precisamos estar dispostos a andar com Cristo, a servir a Cristo da forma que Cristo nos ensinou que o servíssemos. Vejamos o que diz a carta que Pedro escreve, a primeira carta que Pedro escreve à igreja, capítulo 2, versículo 9, onde o texto diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Qual é o objetivo? Qual é a tarefa? Qual é a ordem? Proclamar, anunciar, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, seja um discípulo do Senhor Jesus, anunciando com fidelidade as verdades do reino, sem importar com aqueles que não querem ouvir essa transformadora palavra. Anuncie, ensine, aplique e viva para que sua luz resplandeça diante desse mundo tão corrompido. Não abra mão de ser sincero.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste dia, ó Pai, confiantes de que Teu Espírito continua nos instruindo, nos guiando, Senhor amado, em toda a verdade, nos apresentando, Senhor meu Deus, o material de trabalho do corpo de Cristo, que é anunciar, Senhor, o reino. Em nome de Jesus, nos encha do Teu Espírito ainda mais, nos dê, Senhor amado, pelo Teu Espírito, a autoridade, Senhor, para falarmos em Teu nome, para que nós possamos anunciar as Tuas virtudes, anunciar o Teu projeto, Teu propósito, Pai Santo, em nome de Jesus, com verdade, com sinceridade, Senhor amado, não permitindo, Senhor amado, que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, antes nos repreenda, Senhor meu Deus, nos repreenda antes que isso aconteça, que isso ocorra, Senhor, ou que haja a mínima possibilidade disso. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa nos abençoar com a presença do Teu Espírito, Senhor, para continuar nos dando instruções e nos possibilitando santificação. Em nome de Jesus foi que nós oramos agradecidos. Amém. Fique em paz.